Fala pessoal, quem tá falando com vocês é o Mago, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu servidor caseiro, rapaziada. Não é nada muito extraordinário, mas é o servidor que eu rodo alguns serviços e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Eu tô rodando aqui no meu notebook pessoal, então ele é separado do servidor. Então a gente consegue fazer uma conexão aqui via SSH para a gente ter acesso ao nosso terminal. O IP ele é fixo, né? Vamos aqui que eu tô errando. Deixa eu definir 3P, arroba, beleza. Então ele não está exposto na internet, eu só consigo acessar ele localmente. E quando eu acesso via SSH, ele já mostra que eu tenho aqui o Web Console, né, na porta 9090. Então eu vou copiar aqui, vamos abrir o navegador. E aqui a gente vai colocar o nosso usuário do sistema mesmo e a nossa senha. Servidor aqui com o nome do nosso usuário. Legal? E aqui ele vai trazer um painel pra gente. O nome desse serviço aqui que eu estou utilizando é o Cockpit, tá, pessoal? Então aqui é o Cockpit Session, é o WebStance, né? Então aqui ele tem as instâncias dele aqui, ele que faz todo esse gerenciamento. Você consegue instalar direto aí pelo repositório oficial, né? No caso eu estou utilizando aqui o Arch Linux. O Arch Linux eu instalei nele utilizando o Arch Install, obviamente, né? Para não ter todo aquele trabalho de configuração. Mas ele ainda é mais leve do que qualquer outro sistema que você for baixar, que já vem pronto, né? Então o Arch Linux vem você utilizando o Arch Install, ele vem bem enxuto. Tanto que eu tenho um processador bem fraco, que ele tem duas CPUs e uma memória aqui de 2 GB de RAM, DDR2 ou DDR3, acho que deve ser DDR2. Enfim, é uma máquina bem fraca que ela travava quando eu utilizava interface gráfica, tá? E agora eu consigo utilizar ele aí bem tranquilo para fazer algumas coisas. Ele tem várias entradas SATA, então eu posso instalar outros HDs para que eu consiga aumentar o espaço dele. Tá? Então a gente vai fazer aqui um tour por algumas configurações dele. Então você já viu aqui o CPU e a memória. Acho que métricas e o histórico não precisa, né? Então aqui eu tenho 860 livre, memória swap. Aqui o CPU Cockpit está sendo utilizado, né? Então aqui você vê que o consumo dele ele é bem baixo, né? E aqui a nossa máquina ela tem 162 GB livre, né? No nosso diretório home aqui, tá? Aqui algumas informações de sistema. Aqui eu vou ter alguns históricos de login, né? E outras informações aqui bacana. Domínio eu não tenho, então eu faço ele com a conexão direta via IP mesmo da máquina. Vou ter aqui alguns logs, então alguns logs da máquina. Então, vários logs aqui ele vai mostrando o que vai acontecendo. Inclusive aqui, por exemplo, o log, cadê? De que eu fiz uma conexão aqui, ó. Cadê? User, aqui acho que é essa daqui, não. Enfim, a gente vai ter aqui alguns logs, né? Storage, a gente vai ter algumas informações detalhadas aí do nosso armazenamento. Então, eu tenho um HD lá de 320 GB, né? E aqui ele vai mostrar a velocidade de leitura e de escrita do nosso HD. Aqui eu vou ter algumas informações sobre a rede, então quanto que eu estou transmitindo em kbps de dados, quanto que eu estou recebendo. Aqui eu vou ter algumas interfaces de rede, então esse aqui é o nosso Wi-Fi, ó, que tem o IP que a gente conectou. Esse aqui eu vou ter o IP do caso eu tivesse conectado via cabo Ethernet, tá? Clicando aqui eu vou ter algumas informações também. Espero que não tenha nenhuma informação que vocês possam me hackear, enfim. Então aqui eu consigo adicionar algumas coisas, como VLAN, time, bons, eu sei o que é, dá pra adicionar uma VPN. Cara, não sabia que dá pra fazer isso daqui. Muito legal. VLAN, tenho que ver o que é, mas interessante. Enfim, tem algumas configurações legais, eu não utilizo muito. É só pra mim ter uma noção mais de armazenamento e de consumo, para ver se não tem nada consumindo muito. Virtual Machine não tenho. Conta, só vai ter a root, a do kernel, né? E a minha de usuário. Aqui vai ter os serviços que eu tenho na máquina e se ele tá rodando ou não. Como eu falei, tem aqui o serviço do Cockpit, que é justamente esse serviço web aqui. Eu vou ter o KMStorage, né, rodando, que foi algum serviço que eu mesmo botei para rodar. E vou ter o serviço aqui do SSH, né, que é o nosso servidor que recebe a conexão SSH.
E o Jellyfin eu acho que eu não tô rodando ele como serviço. Eu tô rodando ele como em um terminal separado dentro do Linux, ou seja, vamos ver como é que isso funciona. Aqui eu consigo ter o acesso às minhas pastas, né? Então, consigo navegar de forma gráfica. Eu acho que bem provavelmente pesando menos do que se eu fosse abrir um aplicativo com interface gráfica no computador, né? Então aqui alguns filmes que a minha família gosta de assistir, alguns filmes que eu gosto de assistir com os Vingadores. Eu acho que não dá pra abrir aqui. Não dá. Dá pra você consultar, copiar, enfim, fazer algumas modificações básicas. Canon Dump, não faço ideia do que seja. E terminal, a gente tem um terminal aqui web, onde você pode modificar aqui o tamanho da fonte e a aparência, né? Ele é um LS aqui e a gente consegue navegar pelo nosso computador. Acesso administrativo, acho que eu nunca usei isso aqui. Password. Ah, tá, esse aqui, beleza. Então, pessoal, esse aqui é o nosso serviço, né? O... Caramba, a CPU foi pro caramba agora, velho. Meu Deus, alguma coisa tá consumindo muita CPU. Ou será que só bugou? É o cockpit. Por algum motivo ele começou a usar muito a CPU, acho que foi porque eu limitei o acesso aqui, velho. Meu Deus. Bora ver se ele vai diminuir aqui. Então, pessoal, o nosso próximo serviço vai ser o Jellyfin, tá? Aí, beleza, agora diminuiu. Nosso próximo serviço vai ser o Jellyfin, porque ele roda aqui na porta 8096. Olha que legal. Então, a gente tem um serviço de baixo consumo de processamento, né? A gente pode até abrir aqui pra gente ver se vai... Eu nunca parei pra ver se vai ter um consumo alto enquanto eu tô assistindo algum filme. Mas, por exemplo, aqui em filmes... Deixa eu ver um filme bacana aqui. Tá aqui os Vingadores pra rodar. Para trazer você para a sua preciosa terra. Então você pode ver que ele não tem um consumo muito alto, né? A RAM aqui acho que foi uns 200 MB, porque tava antes. Tudo ficamos. E a CPU nada muito... Você vê que não consome muito, né? Então uma máquina que às vezes você tem parada, você consegue utilizar ela. E aqui ele vai streamar, né, pessoal? Então você consegue, por exemplo, ter uma Netflix como se fosse sua, só que aí você vai ter que baixar os filmes, as séries e etc. Isso aqui são os filmes que a minha família gosta de assistir. Aqui eu tenho todas as temporadas de Hora de Aventura também, o pessoal gosta de assistir. Eu também gosto de assistir alguns. Eu acabei que eu não dividi ainda por temporada. Na verdade, ele tá dividido lá na pasta por temporada. Se a gente for, por exemplo, aqui em CD Streaming, Hora de Aventura. Deixa eu ver se dá pra acessar assim. Então, CD, Hora de Aventura. Porque tem espaço aqui na nossa... No nome da nossa pasta. Ó, vocês vão ver que eu separei aqui. Na verdade, eu baixei já separado por temporada, mas por algum motivo aqui ele unifica tudo, né? Então, deve ser alguma configuração aqui no dashboard do Jellyfin que a gente consegue. Cadê? Deixa eu ver. Libraries. Acho que é display aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Display folder alongside other libraries. Esse aqui tem que ver. Deixa eu ver. Tentar traduzir aqui pra ver o que significa. Aqui, ó, exibir pasta junto com sua outra biblioteca de mídia, né? Então, vamos modificar aqui. Era uma configuração que eu tinha até... Acho que toda vez que eu reinicio, na verdade, ele fica dessa forma. Mas seria legal, eu botei para escanear lá agora. Seria interessante se ele mostrasse pra gente as pastas, né? Bom, ficaria mais organizado. Mas enfim, eu coloquei lá, acho que bom, já era para ter de bibliotecas. Demonstrar. Exibir. Agrupar filme em coleções. Salvar aqui. Bom, já era pra modificar aqui, mas não modificou. Enfim, vamos continuar o nosso vídeo. Então, pessoal, aqui a gente tem o serviço cockpit, a gente tem a nossa Netflix pessoal, basicamente, que ainda faltam alguns ajustes, né? E a gente também, eu rodo aqui, por exemplo... Ah, sim, deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço pra rodar. A gente não viu, por exemplo, o Jellyfin lá na aba serviços, que eu não rodo ele como serviço, tá? Eu rodo ele em um terminal separado. Então, com o Tmux, você consegue rodar um terminal em segundo plano, basicamente. Então, aqui eu tenho
Aqui eu tenho o BitTorrent. E no índice 0 eu vou ter o Jellyfin rodando. Tá? Então aqui não dá para ir para cima, né? Então ele é um pouco travado. Mas enfim, a gente vai ter aqui o Jellyfin rodando e fazendo toda essa transmissão para a web e deixando disponíveis aqui os filmes e séries nas pastas que a gente configurar. Ah tá, deixa eu mostrar para vocês aqui que aqui em painel e dashboard você pode aqui, por exemplo, em bibliotecas, você pode configurar. Então, Hora de Aventura eu adicionei aqui a pasta que eu queria, né? E aí ele traz os vídeos que tem lá, né? Assim como as outras pastas também, e tá faltando configurar a da série que eu baixei, The Chosen. Belezinha? Então aqui a gente já viu que o Jellyfin tá rodando. Eu rodo aqui também o QBitTorrent. Então aqui na porta 8080 a gente tem uma seção do QBitTorrent para a gente conseguir fazer o download aí dos nossos filmes e séries. Então você vai ver que tem aqui um histórico dos filmes que eu baixei, da série que eu baixei. E aí eu consigo pegar um link do torrent, jogo ele aqui e ele começa a fazer o download, né? Então eu escolho a pasta aqui, geralmente eu boto na pasta streaming. E aí eu faço download, depois eu posso mudar por lá, né? Então são esses serviços, esses 3 serviços principais que eu rodo aqui. É o QBitTorrent para me baixar os filmes, o Jellyfin para streamar esses filmes para minha rede local e o Cockpit para ser um painel de gerenciamento aí mais prático, né? Claro que você vai ter as nossas soluções clássicas como HTOP, mas são soluções que você usa no terminal de forma limitada e que, bom, aí depende muito do seu uso, né? O sentimento de eu ter um painel na web, ele me traz mais liberdade para ver, por exemplo, no celular, né? Só digitar o IP lá, ou deixo o IP salvo nos favoritos e eu consigo utilizar. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não é nada, como eu falei para vocês, muito extravagante, né? Eu tenho alguns projetos de, por exemplo, deixar rodando um bot que faz conexão com o WhatsApp para me enviar mensagens, né? Mas isso aí é um projeto mais pra frente, né? Se vocês quiserem ou tiverem ideia do que eu posso fazer aqui nesse servidor, você pode deixar aí embaixo que eu vou estar considerando as ideias pra gente colocar em prática, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.